Meu nome é Bruno, essa é minha segunda videoaula sobre o PCP. Na primeira falei sobre os principais conceitos, e nessa começarei a falar sobre as principais ferramentas. Uma das ferramentas que acredito ser uma das mais importantes é a gestão de estoques, que abordaremos nessa aula. Os estoques são acúmulos de recursos materiais em um sistema de transformação. É a matéria-prima estocada no almoxarifado. Podem ser materiais que sobram em determinadas fases do processo, denominados semi-acabadas, ou também produtos acabados armazenados. Os estoques podem surgir por diversos motivos. Pode ser por ser impossível coordenar o suprimento e a demanda. Isso por causa da capacidade, pela informação, pelo custo de obtenção ou mesmo as restrições tecnológicas. Pode ser pelas incertezas de suprimentos ou demanda, fazendo com que surjam os estoques de segurança, para não ocorrer falhas com o cliente. Pode ser também que surjam os estoques pela escassez no mercado ou oportunidade de se comprar a um bom preço. Por esses motivos, a boa gestão dos estoques auxilia demais o PCP. Os principais modelos de gestão de estoque são ponto de reposição e lote econômico, revisão periódica e a curva ABC. O ponto de reposição trabalha com determinado valor que, ao atingido pelo estoque, aciona um pedido de compra para a reposição do estoque. Veja nesse gráfico que o ponto de reposição considera o lead time, que é o tempo decorrido desde a colocação de um pedido de ressuprimento até que o material esteja disponível para sua utilização, vezes a demanda. Ou seja, ao atingir o ponto de suprimento, o tempo até a chegada do produto será igual à demanda consumida nesse período. A principal pergunta nesse modelo é: quanto comprar? Veja nesse gráfico que quanto maior o lote de compra, menor será a quantidade de pedido. Porém, maior será o seu custo de armazenagem. Já nesse outro gráfico, repare que quanto mais pedidos, maior será o custo do frete e menor o poder para a compra. Então, para determinar o tamanho de lote, temos que considerar as seguintes variáveis: custo de armazenagem, custo de fazer pedidos, número de pedidos feitos, a demanda anual e a taxa da demanda. O custo total ele será igual ao custo de armazenagem mais o custo de fazer pedidos. Já o custo de armazenagem é o estoque médio vezes o custo de armazenagem unitário. E o custo de fazer pedidos é o número de pedidos feitos vezes o custo por pedido unitário. Juntando tudo, o custo total é igual ao tamanho do lote dividido por 2 vezes o custo de estoque, mais a demanda anual dividido pelo tamanho do lote vezes o custo do frete. Vamos fazer um exemplo. Custo do frete a R$20, custo de estoque a R$2 e demanda anual a 8.000 itens. Vendo nessa tabela, os tamanhos dos lotes foram colocados de uma maneira que cobrisse diferentes tipos. Calculando o custo de armazenagem, temos o custo de estoque vezes o lote dividido por 2. O custo do pedido é o custo do frete vezes a demanda anual dividido pelo lote. O custo total será igual ao custo de armazenagem mais o custo do pedido. Analisando a tabela, vemos que o menor custo total é o lote 400, com 800 de custo. Isso é uma maneira mais fácil para calcular o lote econômico. Entenda que o lote econômico ocorre quando o custo de armazenagem é igual ao custo do pedido. Então, o lote dividido por 2 vezes o custo de estoque é igual à demanda anual dividido pelo lote vezes o custo do frete. Então, o lote econômico é a raiz de 2 vezes a demanda anual vezes o custo do frete dividido pelo custo de estoque. O ponto de reposição tem que considerar também um estoque de segurança, para que se houver uma variação na demanda, não ocorra a falta desse material. Então, o ponto de reposição é igual à demanda vezes o lead time mais o estoque de segurança. O modelo de ponto de reposição tem alguns critérios que devem ser seguidos. A demanda tem que ser sempre constante,
O produto tem que ter uma média e um baixo desvio padrão. Também tem que ser considerado um fator para o estoque de segurança, que quanto maior, menor será a margem de erro, porém será um custo maior. Observe nesse gráfico que o estoque de segurança serve para que, se houver uma variação na demanda, não falte produto no estoque. Agora veja essa tabela, onde temos 40 semanas e a demanda por semana. Ela servirá como exemplo para nossos cálculos. Vamos calcular a média. A média, ela vai ser representada por essa letra grega. E ela vai ser igual a soma de todas as demandas dividido pela quantidade de semanas. Ou seja, temos que somar as 40 semanas e dividir por 40. O desvio padrão, ele é calculado pela raiz da primeira demanda da semana menos a demanda média elevado ao quadrado, mais a demanda da segunda semana menos a demanda média elevado ao quadrado, e assim por diante, dividido pelo número de semanas menos 1. O fator de segurança iremos considerar dentro dessa tabela, onde para cada nível de atendimento temos um fator. Ou seja, para um atendimento de 90%, o fator é de 1,2. Vamos a um exemplo. Vamos calcular o estoque de segurança, pontos de suprimento, lote econômico, para um nível de atendimento de 95%. Vamos utilizar os dados daquela tabela de 40 semanas, o custo do frete é R$20, o custo de estoque é R$2, a demanda anual a 8.000 itens, o fator de segurança de 95% na nossa tabela é 1,645. Utilizando o cálculo do desvio padrão, iremos encontrar o resultado de 1,911. A demanda média é igual a 120,1. O lead time, vamos considerar 3 dias. E o período do desvio padrão é igual a 1. A fórmula do estoque de segurança é igual ao fator de segurança vezes o desvio padrão vezes a raiz do lead time dividido pelo período do desvio padrão. Calculando, encontraremos estoque de segurança de 5,44. Esse será o nosso estoque de segurança. O ponto de ressuprimento, iremos utilizar a fórmula, que é igual a demanda vezes o lead time mais o estoque de segurança. Iremos encontrar o resultado de 366. E o lote econômico, a fórmula será a raiz de 2 vezes a demanda anual vezes o custo do frete dividido pelo custo de estoque, que é o 400 que nós havíamos encontrado. Bem, o modelo do ponto de reposição é isso aí, é um dos mais adequados. Vamos ver agora o modelo da revisão periódica. Na revisão periódica, o lote de suprimento, eles são variáveis. A pergunta nesse caso é a mesma: quanto comprar? A revisão periódica, ao contrário do ponto de reposição, não leva em consideração um determinado valor para se fazer o período de compra, e sim um determinado tempo. E para calcularmos a quantidade a comprar, iremos utilizar a seguinte fórmula: a quantidade vai ser igual ao estoque máximo que queremos, menos o estoque presente, mais a quantidade pendente. O estoque máximo, ele vai ser calculado pela taxa da demanda, vezes o período da revisão mais o lead time, mais o estoque de segurança. Ou seja, a quantidade a pedir é igual à demanda, vezes o período da revisão mais o lead time, mais o estoque de segurança, menos o estoque presente, mais a quantidade pendente. Para calcularmos o estoque de segurança, utilizaremos a mesma fórmula com algumas modificações. Será estoque de segurança igual ao fator de segurança vezes o desvio padrão, vezes a raiz do período de revisão mais o lead time, dividido pela periodicidade a qual se refere o desvio padrão. Esse é o modelo da revisão periódica.
Vamos ver agora a curva ABC. A curva ABC é baseada em um gráfico onde encontramos os itens mais importantes para se trabalhar. Para fazermos a curva ABC, temos que determinar a quantidade total utilizada no ano anterior. Determinar o custo de cada item em moeda forte. Calcular o custo anual de cada item. Ordenar em uma lista em valores decrescentes do valor de custo anual. Calcular os valores acumulados determinados em 5 termos percentuais relativo ao valor total acumulado de valor de uso para o total dos itens. Plotar num gráfico os valores calculados anteriormente. E definir as 3 regiões conforme a inclinação da curva resultante. A região A será de grande inclinação, a B de média e a C de baixa inclinação. Veja nesse gráfico como ficou ordenado os produtos. Agora veja no gráfico como ficou os itens, sendo que A representa a 25%, B 50% e C o restante. Esse é um modelo interessante, principalmente para se definir apenas alguns estoques que vão ser trabalhados. Bem, aqui encerra-se minha segunda videoaula. Na próxima videoaula continuarei falando sobre as principais ferramentas do PCP. Muito obrigado pela atenção. Espero que estejam gostando das videoaulas. Até a próxima.